Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, que é o último vídeo do ano, né? Uma breve revisão sobre as sequências que são progressões aritméticas e as sequências que são progressões geométricas, né? Lembrando que a gente está usando essa notação aqui para sequência, né? Aqui dentro a gente coloca o chamado termo geral da sequência, e ela também pode ser listada, né? Assim, primeiro termo, o segundo termo, o terceiro, assim por diante. E aqui o termo geral é o termo que ocupa a posição de número n, né? O n é um número natural. Então, para muitas sequências, a gente apresenta só a formulazinha em termos de n, né? Do termo geral, te indicando, olha, se você coloca n igual a 1, você vai ter o primeiro termo da sequência. Por exemplo, se eu coloco essa sequência aqui, ó, a sequência 2n mais 1. O primeiro termo dela acontece quando n é igual a 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 1, que é o 3. O segundo termo com n igual a 2, 2 vezes 2 mais 1, que é o 5. E aí, assim por diante, né? São os ímpares a partir do 3. Mas nós não estudamos sequências num contexto geral, e sim apenas dois tipos, né? As progressões aritméticas e as geométricas. Nós vimos que uma progressão é aritmética, que a gente chama de PA, né? De razão R, é uma sequência AN, né? Deixa eu apagar aqui. É uma sequência AN, onde a diferença entre termos consecutivos, a diferença entre termos consecutivos é constante e igual ao que a gente está chamando de razão AR, né? É constante e igual a R. Ou seja, sempre que eu avaliar A2 menos A1, isso vai ser R. A3 menos A2, isso também vai ser R. De modo geral, AI mais 1 menos AI sempre será R para todo I pertencente aos naturais. Então, toda sequência onde a diferença entre termos consecutivos, em sala eu até falei, o termo da frente menos o termo de trás, né? For constante I igual a R, nós chamaremos de progressão aritmética de razão R. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma PA de primeiro termo menos 5 e razão 3, que é o R, né? Então, o primeiro termo é o nosso A1, ele seria o menos 5. O segundo termo, como trata-se de uma PA, se eu faço o segundo termo menos o primeiro termo, eu obtenho a razão 3. Então, para obter o segundo termo a partir do primeiro, nós simplesmente somamos a razão 3. Então, menos 5 mais 3, menos 2. Continuo fazendo isso. Menos 2 mais 3, 1. 1 mais 3, 4. 7, 10, 13. E aí vai, né? E aqui nós teríamos o termo geral. Agora eu vou apresentar para vocês uma fórmula, né? Revisitar uma fórmula, a maneira correta de se encontrar o termo geral de qualquer progressão aritmética, tá? Aqui nós temos uma PA que tem o primeiro termo menos 5 e a razão 3. Pode acontecer da razão ser um número negativo, tá? Por exemplo, deixa eu fechar isso aqui para outro exemplo. Se eu pego 32, 22, 12, 2. O que está acontecendo? A gente está sempre subtraindo 10, né? 2 menos 10, menos 8, menos 8 menos 10, menos 18, e por aí vai. O que é isso? É uma progressão aritmética que começa no 32 e tem a razão igual a menos 10.
Então, PA de razão menos 10, ok? Agora, como que a gente encontra o termo geral de uma progressão aritmética? Admita que a gente tem aqui uma progressão aritmética com razão n. R, perdão. Tá? Então, nós temos o primeiro termo, que é o A1. O segundo termo é obtido do A1 mais a razão. O terceiro termo é o A2 mais a razão. Mas repara que A2 é isso aqui. Então, eu posso trocar aqui esse A2 por A1 mais R. E aí vai ser A1 mais R, porque aqui está o A2, né? Como ele está somando o R, tem que somar R aqui também. E aí a gente obtém o quê? A1 mais 2R. O A4 seria A3 mais R. Mas quem que é o A3? O A3 é A1 mais 2R. Então isso aqui é A1 mais 2R mais R. Ficamos com A1 mais 3R. Do mesmo modo, a gente vai ter aqui o A5 sendo A1 mais 4R, o A6, A1 mais 5R. E se a gente continuar desse jeito, o padrão que surge é o termo de número n, o AN, o termo geral, vai ser A1 mais n menos 1R, ok? Então, por exemplo, se a gente volta na nossa sequência que eu comentei agora, né, que ela começava no 4 e tinha razão menos 3, se eu não... Qual era a sequência? Eu apaguei. Enfim, vamos pegar uma outra sequência aqui. Começa no... Acho que começava no menos 4, né? E tinha razão 3. Aí vai para o menos 1, 2, 5, 8. Isso é uma progressão aritmética, de razão 3. O termo geral dela, a fórmula está aqui, né? A n seria o primeiro termo, o A1, que é o menos 4, mais n menos 1 vezes a razão, que nesse caso é 3. Porque a gente está sempre somando 3 para ir para o próximo termo, né? Se eu faço a distributividade aqui, ó, vai ficar menos 4 mais 3n menos 3. 3n menos 7, né? Porque menos 4 menos 3 é menos 7. Então, nós temos aqui, ó, uma formulazinha. O AN é 3n menos 7. Ah, professor, cheguei aqui, mas eu estou em dúvida se essa é realmente a fórmula para o termo geral. Ué, vamos substituir, né? Para n igual a 1, isso aqui ficaria 3 vezes 1 menos 7, que é menos 4. Para n igual a 2, 3 vezes 2, 6, menos 7, menos 1. Tá aqui, né? Para n igual a 3, 3 vezes 3, 9, menos 7, 2. Para n igual a 4, 3 vezes 4, 12, menos 5, 5. Então bateu, né? Temos aí a fórmula para o termo geral da progressão aritmética. E nós vimos também em sala, né, que dada uma progressão aritmética, a gente pode encontrar uma maneira bem eficiente de encontrar a soma dos n primeiros termos dessa progressão aritmética. Eu até usei com vocês o exemplo da historinha do Gauss, né? Gauss é um matemático do século 17, se eu não me engano, no século 18, que é tido até hoje como o melhor matemático de todos os tempos, né? E tem essa historinha de que quando ele tinha ali 7, 8 anos de idade, a professora passou para a turma a tarefa de somar todos os números entre 1 e 100. Então aqui até o 97 mais 98 mais 99 mais 100. Repara que esses números entre 1 e 100, eles formam uma progressão aritmética, né? É uma progressão aritmética que começa no número 1 e tem razão 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estou sempre somando um mesmo número. E se eu pego a diferença entre termos consecutivos, é sempre igual a 1, né? É uma progressão aritmética. E aí o Gauss, muito esperto, ele já notou o seguinte: se eu pego o primeiro termo e somo com o último, dá 101. Se eu pego o segundo e somo com o penúltimo, também dá 101.
O terceiro com o antepenúltimo, 101 também. O quarto com o antepenúltimo, 101 também. Aí ele pensou, poxa, então vai ser 101, né? Somado quantas vezes? 50, né? Porque eu estou pegando pares aqui de elementos. E ele chegou à soma como sendo que S100, a soma dos 100 primeiros elementos dessa sequência, como 50 vezes 101, né? Que dá 5.050. E o que o Gauss fez funciona para toda a progressão aritmética, né? A gente viu em sala de aula. Se eu pego uma progressão aritmética aqui, ó, AN, uma PA de razão R, ok? Opa, estou usando R minúsculo, né? Então eu teria aqui o primeiro termo, aí o segundo seria quem? O primeiro mais R, a gente já viu isso. O terceiro seria o primeiro mais 2R. O quarto seria o primeiro mais 3R. O quinto, primeiro mais 4R. O sexto, primeiro mais 5R. Tá bom, só para ilustrar aqui, tá? Digamos que a gente queira a soma S6 dessa progressão aritmética, a soma dos 6 primeiros termos. Quem que seria aqui, ó? A1 mais A6, ou seja, o primeiro mais o último, copiando a ideia do Gauss, né? A1 mais A6 daria 2A1 mais 5R, né? A1 mais A1, 2A1 mais 5R. Se eu pego agora o segundo mais o penúltimo, ficaria o quê? A2 mais A5, A1 mais A1, 2A1. R mais 4R, 5R. Então nós temos novamente 2A1 mais 5R. Se eu pego o terceiro mais o quarto aqui, mais o antepenúltimo, né? Continua 2A1 mais 5R. Então é a mesma repetição, né? Se eu pego aqui então o terceiro mais o quarto, perdão, continua 2A1 mais 5R. Então é como se eu estivesse somando o primeiro mais o último, quantas vezes, né? A metade separando em pares, né? E se fizer aqui professor, se fosse em número ímpar, aí você poderia separar em pares e o que sobrar ali no meio, você multiplica e divide por 2, que daria o mesmo resultado, que é o seguinte, né? A1 mais AN, primeiro mais o último, vezes N sobre 2. Essa é a fórmula que nós obtivemos para a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, né? Foi exatamente o que o Gauss fez, né? O primeiro mais o último vezes N sobre 2. Tudo bem? Agora, essa parte de progressão aritmética revisitada, a gente vai para a revisão das progressões geométricas. O que mudava lá no caso de uma progressão geométrica? Em vez de nós trabalharmos com a diferença entre termos consecutivos, a gente passava a avaliar o quociente entre termos consecutivos. É meio que trocar a soma pela multiplicação, né? Na progressão aritmética, a gente sempre soma um valor constante para obter os próximos termos da sequência. Na progressão geométrica, a gente multiplica um valor constante para obter os próximos termos da sequência. E esse valor constante que a gente vai multiplicar, a gente continua chamando de razão, embora agora a gente represente pela letra Q. É um padrão utilizado na literatura, tá? Então, uma progressão geométrica, a N, é uma sequência onde AI mais 1 dividido por AI, o quociente entre termos consecutivos, é igual a um valor constante Q, chamado de razão, para todo o I pertencente aos naturais, né? Então esse Qzinho aqui, razão da PG. Então, por exemplo, exemplos de PG aqui, né? Se eu pego 1, 2, 4, 8, o que eu estou fazendo? Estou sempre multiplicando o termo anterior por 2 e obtendo o próximo, né? Então, 16, 32,
64. Isso aqui é uma PG de razão 2, que começa no 1, né? Outro exemplo. Menos 2, 6, menos 18. Já deu para perceber que há uma alternância entre os sinais, né? Mas eu estou sempre multiplicando por um mesmo valor. Do menos 2 para chegar no 6, multipliquei por menos 3. Do 6 para chegar no menos 18, multipliquei por menos 3 também. Então o próximo termo seria menos 18 vezes menos 3. Menos com menos se anula e vai ficar mais, por isso que há essa alternância no sinal, né? E 3 vezes 18 dá 54 aqui, né? E aí a gente continua. Então aqui é uma PG de razão menos 3. Mais um exemplo. Se eu pego aqui 8, 4, 2. Ué, professor, mas você falou que é multiplicar e está dividindo? Está dividindo por 2? Mas dividir por 2 é multiplicar por meio, né? Então, estou multiplicando por meio. 1 meio, 1 quarto. Perceba que nós temos uma sequência que os termos estão decrescendo, né? Ficando cada vez menores, bem pequenininhos. É uma PG de razão meio, nesse caso. Assim como no caso das progressões aritméticas, é também possível encontrar o termo geral das PGs, né? Por exemplo, se isso aqui é uma PG de razão Q, nós começamos no primeiro termo aqui, e para ir para o segundo, eu vou multiplicar o primeiro pela razão. Para ir para o terceiro, eu vou multiplicar o segundo pela razão. Então é isso aqui vezes Q. Como Q vezes Q é Q ao quadrado, fica 1 vezes Q ao quadrado. Para ir para o quarto, eu vou multiplicar o terceiro pela razão. Então, Q ao quadrado vezes Q fica Q ao cubo. Então, A1, Q ao cubo, né? E aí já dá para pegar o padrão, né? E o termo geral de uma PG fica o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Voltando aqui nos nossos exemplos, né? Nesse caso aqui, o termo geral seria quem? A n igual primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Então é simplesmente 2 a n menos 1. Para n igual a 1, 1 menos 1 é 0, fica 2 elevado a 0, que é 1. Para n igual a 2, 2 elevado a 1, que é 2. Para n igual a 3, 2 elevado a 3 menos 1, que é 2 ao quadrado, que é 4. E dá certinho, né? Nesse caso aqui, o termo geral da PG seria o primeiro, que é menos 2, vezes a razão, que é menos 3, elevado a n menos 1. A gente pode pensar, inclusive, em colocar esse menos 1 separado. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1 a n menos 1 vezes 3 a n menos 1. Esse aqui com esse aqui fica menos 1 elevado a n, que multiplica 2, que multiplica 3 a n menos 1. E aí se a gente coloca, por exemplo, n igual a 4, seria quem? Menos 1 a 4 vai dar 1. 2 vezes 3 ao cubo. 2 vezes 27, que é 54. Tá? Finalmente, no último exemplo aqui, o termo geral seria o primeiro termo, que é 8, vezes a razão, que é meio, elevado a n menos 1. Né? Eu posso até simplificar, lembrando que 8 é 2 ao cubo, é 2 ao cubo dividido por 2 a n menos 1. Divisão de potências preserva a base e subtrai os expoentes, né? Então vai ser 2 elevado a n menos 3 menos n menos 1 vai dar... Opa, aqui, né? 1 sobre 2 elevado a n menos 4, ok? Porque eu posso visualizar aqui o 2 a n menos 1 como 2 ao cubo vezes 2 a
n menos 4. Se eu preservar a base e somar os expoentes, vai dar 2an menos 1. Corta esse com esse, fica só 1 sobre 2an menos 4. Tá? E além do termo geral da PG, assim como nós fizemos no caso de PA, nós também trabalhamos com a soma dos n primeiros termos de uma PG, né? Digamos que a gente queira encontrar agora Sn, a soma dos n primeiros termos de uma PG, né? Aqui vai até an menos 1 mais an. Lembrando que o A2 é o A1 vezes Q, o an menos 1 é o A1 vezes Q, an menos 2, e o an é A1 vezes Q, an menos 1. A gente pode reescrever desse jeito. E aí eu posso multiplicar por Q dos dois lados e obter o seguinte. Q vezes SAN é igual a A1Q mais A1Q ao quadrado, fazendo distributivo aqui, né? Estou multiplicando tudo por Q. Mais A1QAN menos 1, mais A1QAN. E aí se eu fizer isso menos isso igual isso menos isso, um monte de coisas aqui vão ser cortadas, né? Ok? Vai sobrar o quê? Só o A1 menos A1QAN. Isto é, a gente obtém que Sn menos Q vezes Sn é igual a 1 menos A1QAN. Colocando em evidência aqui o Sn que multiplica 1 menos Q é igual, colocou em evidência o A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N. Divide tudo por 1 menos Q, porque claramente a gente está admitindo a razão diferente de 1, porque se a razão fosse 1, seria uma sequência constante, né? Não faz tanta diferença. Se ela é constante, ela é PA e PG ao mesmo tempo. E a gente obtém essa fórmula para a soma, né? A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Muito interessante, né? Se a gente sabe qual é o primeiro termo, qual é a razão e a quantidade de termos que a gente quer, só jogar aqui a gente tem a soma dos n primeiros termos da PG, né? Lembrando que quando a razão está entre menos 1 e 1, como nós vimos em sala de aula, esse termo Q elevado a N aqui, ó, fica muito pequenininho conforme o N cresce, né? Por exemplo, se a razão for meio, meio elevado a 1 é meio. Meio elevado a 10 já é 1 sobre 1024, que é um número bem pequenininho. Pensa então se fosse meio elevado a 1 milhão. Seria essencialmente zero esse número, né? De modo que, quando a gente pensa na soma infinita, que a gente representa assim, nos casos em que a razão está entre menos 1 e 1, ou seja, essa potência aqui se aproxima de zero, conforme n cresce, a soma fica apenas a 1 sobre 1 menos q. Porque o que está dentro de parênteses aqui passa a ser um número muito próximo de 1, né? Eu até falei com vocês sobre a noção de limite, né, de aproximação, mas é isso, né? Por exemplo, só para aplicar isso aqui em um caso de PG. Se a gente pega essa PG aqui, ó, meio elevado a n, o termo geral dela. N menos 1, né? Só para começar pelo 1. Ou seja, a sequência 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo e por aí vai. Como a razão dela é meio, eu posso pensar no cálculo da soma dos infinitos termos dessa sequência. Seria só jogar aqui, né? Esse infinito seria quem? O primeiro termo, que é 1, dividido por 1 menos a razão, que é 1 menos meio. Então seria 1 dividido por meio, que é 2. Ou seja, quando eu somo os infinitos termos dessa PG aqui, a soma resulta em um sapo que está a 2 metros de uma lagoa e vai saltando cada vez a metade da distância. Dessa PG é fácil, se quiser calcular apenas uma quantidade finita de termos aqui, a soma é Q
vocês tenham bons estudos. Um abraço, até mais.